Bem, na aula passada eu apresentei para vocês o conceito, a definição de ponto de extremo de uma função num conjunto, tá? Ponto, que é ponto de máximo de uma função no conjunto, e ponto de mínimo de uma função no conjunto, em existindo. Esses dois conceitos dão origem a mais dois, que é o ponto de extremo global de uma função, ou seja, ponto de máximo global da função e ponto de mínimo global da função. E dá origem a mais dois conceitos extremamente importantes no cálculo, que é o ponto de extremo local de uma função, isto é, ponto de máximo local da função e ponto de mínimo local da função. Mas tudo é baseado, esses conceitos são baseados no conceito de ponto de máximo de uma função no conjunto ou ponto de mínimo de uma função no conjunto. Aí eu vou começar a aula de hoje com um conceito novo, porque o problema que se coloca agora é, dada uma função em um conjunto, encontrar em existindo os pontos de extremo local dessa função nesse conjunto. Isto é, encontrar em existindo o ponto de máximo da função nesse conjunto, que geralmente será um intervalo, tá? Ou o ponto de mínimo de uma função no conjunto. Isso passa por estudos, tá? Por você encontrar elementos, tá? Anteriores que vão te ajudar, ou não, tá? Mas provavelmente vão ajudar nesse propósito, que é encontrar ponto de máximo de uma função no conjunto ou ponto de mínimo de uma função no conjunto. O primeiro conceito aqui importante é o conceito contido nessa definição, que diz o seguinte, tá? Sejam f uma função, sejam p um número real, vamos começar assim, e f uma função. Tá com foco aí? Tá com foco? Tá. Nós dizemos que P é ponto crítico de F, o número real P, ou ponto P, é ponto crítico da função F, quando F não, quando primeira condição, quando P pertence ao domínio de F e uma das duas coisas acontece: F não tem derivada em P, ou seja, a F não é diferenciável em P, ou F é diferenciável em P com derivada de F em P sendo igual a zero. Então essa é a definição de ponto crítico. Um ponto crítico é um ponto no domínio da função, tá certo? Para ser ponto crítico ele precisa estar no domínio da função, e além disso, a função não é diferenciável nele, não tem derivada nele, ou tem derivada, mas a derivada é zero, tá? Derivada zero significa que a reta tangente nele, ela é horizontal, porque a derivada no ponto é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de F nesse ponto. Então, se a derivada é zero, é porque a reta tangente é horizontal. Então, eu vou esboçar aqui situações de ponto crítico. A primeira, P está no domínio da F, mas a função não tem derivada em P. Então, por exemplo, um caso em que ela é contínua, né? Está aqui o P,
P, digamos aqui FP, e o gráfico da função faz isso. Não tem derivada porque, né, tem um bico, né? A tangente pela direita é diferente da tangente pela esquerda. Ou, isso aqui é um ponto crítico. Ou então, tem derivada, mas a derivada é igual a zero. Com isso, a reta tangente é horizontal. A função passa por esse ponto, só que a reta tangente é horizontal. Ou seja, a derivada em P é zero. E aí ela passa por esse ponto assim, tangenciando, tem derivada, mas a reta tangente é horizontal. Inclusive pode até passar para cima, tá? Ok? Com uma função x3. Nós já vamos discutir sobre isso. Ou então a função não é contínua em P. Se ela não é contínua em P, não tem derivada. Ok? Então é um ponto crítico. Mas os pontos críticos interessantes são esses. Mas também pode ser que ela não tenha, né? Não tenha, ela não seja contínua em P. E se não é contínua em P, claro, não tem derivada. É o caso em que está aqui o P, aqui está o f de P, e a função passa por aqui, mas o gráfico faz isso, por exemplo. Isso, e aqui é assim. Tá? Então você tem o caso em que a função não é contínua. Entenderam? Então são situações de ponto críticos. Depois os críticos, eles são um ponto interessante, porque a gente vai ver o seguinte: se a função possui, se um ponto é ponto de extremo local dessa função, de uma função, se o ponto é ponto de extremo local de uma função, necessariamente ele é ponto crítico. Tá? Mas por isso é que é importante encontrar pontos críticos. Então vamos ver exemplos de pontos críticos. Por exemplo, seja f a função dada por f de x igual a x3 menos 2x. Tá? Só polinomial. Domínio de f, quem é? Os reais. Domínio de f é os reais. Domínio de f é os reais. E f é diferenciável. Ou seja, ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio. Portanto, um ponto no domínio de f é crítico somente se a derivada nele é zero. Não tem ponto crítico desse tipo aqui, ou desse, tá? Porque ela é diferenciável. A função tem derivada em todos os pontos. Então, daí, dado P real, tá? Ou dado P no domínio de F, P real, né? Dado P no domínio de F, P é ponto crítico de F, P é ponto crítico de F, se e somente se a derivada de f em P é igual a zero. Ok? P é ponto crítico de f, se somente se a derivada da f em P é zero. Ou seja, se somente se, quem é a derivada da f em P? A derivada da f em P é
3p ao quadrado menos 12p. Ou seja, se somente se 3p ao quadrado menos 12p é igual a zero, tá? A derivada é, tudo bem, a derivada em x é 3x2 menos... desculpa. A derivada em x é 3x2 menos 12. Então a derivada em p é 3p ao quadrado menos 12, que assim somente se p ao quadrado é igual a 4, que assim somente se p igual a 2, ou p igual a menos 2. Então esses são os pontos críticos de f. Logo, 2 e menos 2 são os, artigo definido, né? São os, em plural, são os pontos críticos de f. Pontos críticos de f. Tá? Então esses são os pontos críticos. São pontos onde a derivada é zero. Tá? Pontos onde a derivada é zero. Vamos pegar um outro exemplo. Esse exemplo acabou. Seja, está acompanhando aqui? Seja pegue a função seja f, a função dada por, olha aqui, f de x igual a raiz cúbica de x ao quadrado menos 2x. Tá? X ao quadrado menos 2x. Ó, essa função, domínio de f é os reais, domínio de f é os reais e, pela regra da cadeia, importante, pela regra da cadeia, a função f ela é diferenciável com certeza aonde, hein? Me diga, um conjunto onde ela é diferenciável? Nos reais, no conjunto dos números reais, menos o 0 e o 2. Por quê? Regra da cadeia. x2 menos 2x é diferente em cada x real. Só que a raiz cúbica é diferenciável em qualquer número real, exceto no zero. Melhor, ela é diferenciável em todo número real, distinto de zero. Então, se o x está aqui dentro, se o x está nesse conjunto, x ao quadrado menos 2x é diferenciável em x, certo? X ao quadrado menos 2x é diferente de zero e, portanto, a raiz cúbica é diferenciável em x2 menos 2x. Daí, a composição é diferenciável em x. Ok? Então, você tem que f é diferenciável nesse conjunto aqui. E no 0 e no 2? Bem, no 0 e no 2 a regra da cadeia não diz nada. Porque a regra da cadeia se responsabiliza por dizer onde é diferenciável. A regra da cadeia é um critério de diferenciabilidade. A regra da cadeia não é critério de não diferenciabilidade. A regra da cadeia, lembre, ela afirma o seguinte. O que é que ela afirma? Relembrando aqui. Se f é diferenciável em P e G é diferenciável em F de P, então a G composta com F é diferenciável
em P com derivada de G composta com F em P é igual a derivada de G em F de P, tá? Vezes a derivada da F em P. É isso que diz a regra acadêmica. Então, a F é diferenciável aqui e eu te pergunto, quem é a derivada da F em X, se o X está aqui dentro? Quem é? É 1 sobre 3 raiz cúbica de quem? Raiz cúbica de quê? x2 menos 2x ao quadrado vezes o quê? Derivada de x2 menos 2x, que dá 2x menos 2. Ou seja, isso dá 2x menos 2 dividido por 3 vezes raiz cúbica de x2 menos 2x. Qualquer que seja o x, ao quadrado. Obrigado. Qualquer que seja o x aonde? No conjunto dos números reais, tirando o 0 e o 2. E no 0 e no 2? A regra acadêmica não diz nada. Aí tem que ir por outro caminho para descobrir se é diferenciável ou não. Tá certo? Tá bom? Se fosse aqui a quarta, aí eu saberia que era diferenciável. Tá? Mas não vai ser, a gente vai ver. Então observe, a F é diferenciável nesse conjunto. Daí, um ponto nesse conjunto aqui é ponto crítico se a derivada nele é 0. Porque a F é diferenciável. Tá certo? Daí, então, logo, ou daí, dado P no conjunto R menos A2, dado P aqui, P é ponto crítico de F, P é ponto crítico de F, se somente se a derivada de F em P é 0. Mas quem é a derivada da F em P para P nesse conjunto? 2P. É 2P menos 2 sobre isso aqui. E isso é 0 se somente se, o quê? 2P menos 2 é igual a 0. Porque a derivada em P é 2P menos 2 sobre. Tá certo? E isso aqui é 0 se somente se, o quê? P é 1. Logo, 1 é ponto que crítico de F. Bom, 1 é ponto crítico de F. E o 0 e o 2, que o 0 e o 2 estão no domínio. Então vamos ver se tem derivada no 0. Por exemplo, olha aqui, tem-se limite com x tendendo a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Bem, será que tem? Tá? Isso aí, será que tem? Será que esse limite existe? Esse limite é quem? É o limite com x tendendo a 0 de quem? De f de x. Quem é f de x? Raiz cúbica de x2 menos 2x. Menos f de 0 é 0, dividido por x, né? Que eu vou colocar como sendo raiz cúbica de x3. Porque o x é raiz cúbica de x3. X menos 0, x, raiz cúbica de x3. Mas isso aqui é o quê? É o limite quando o x tende a 0, de quê? Ó? Eu posso escrever isso aqui como sendo raiz cúbica de quê?
Isso aqui vai ficar x2 menos 2x sobre x3, que é quanto? Que é x menos 2 sobre x2. E o limite raiz cúbica quando x tende a zero, essa função racional tende a menos infinito, tá? Porque o denominador tem limite menos 2 e o numerador tem limite zero por valores positivos. O numerador tem limite menos 2 e o denominador tem limite zero por valores positivos. Então, esse limite aqui dá quanto? Menos infinito. Limite menos 2. Menos 2. Então já não... Hã? Pronto, dá uma encerrada.